Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma explanação de um importante livro de religião, da Igreja Católica, que é de um sacerdote, italiano chamado Raniero Cantalamessa. Ele é um sacerdote, um teólogo, que ele realmente escreveu muitos livros, muitas obras sobre espiritualidade. Ele é pregador de alguns conventos capuchinhos, de um convento capuchinho, lá na Itália. Então, ele é uma pessoa muito influente, membro de importantes comissões, assim, de religião. Enfim, uma pessoa muito influente dentro do meio católico, uma pessoa que, com certeza, ele faz diferença nesse nosso meio católico. Então, a obra que a gente vai discorrer dele é uma obra muito interessante, onde ele vai falar sobre São Francisco de Assis, que é um santo, que viveu no século XIII e foi canonizado pela Igreja Católica, que com certeza ele é um dos maiores nomes da cristandade, dentro dos santos que foram canonizados pela Igreja Católica. O livro que a gente vai discorrer é esse aqui, Apaixonados por Cristo, tá certo? Então é desse sacerdote teólogo chamado Raniero Cantalamessa. Então, o que essa obra ela vai falar para nós? Ela vai falar principalmente sobre São Francisco de Assis e a sua influência no cristianismo, como que o São Francisco de Assis ele se tornou esse ser apaixonado por Cristo, essa pessoa que realmente ela se tornou um dos maiores nomes do cristianismo de todos os tempos. Então, ele vai falar desde a sua conversão. E São Francisco, então, dentre os leprosos, quando ele estava no meio de pessoas muitas vezes excluídas da sociedade, depois de estar em contato com eles e ele se sentindo tão pecador, e depois que ele se afasta dessas pessoas, ele vai se sentir tomado por uma doçura, porque ele provavelmente vê o estado daquela pessoa e aquilo toca profundamente o seu coração. E ele acaba sendo convertido ao cristianismo, tomado então por essa transformação interior que ele tem. E ele vai falar também que São Francisco de Assis, ele pretende fazer uma reforma na igreja, mas não uma reforma baseada em críticas, como Lutero, por exemplo, fez quando ele fez a reforma protestante, criticando a igreja. Ele vai fazer uma reforma baseada na santidade. Então, ele vai fazer críticas à igreja católica daquela época, que era uma igreja muito dominante, que era voltada muito para uma ciência poderosa. Ele não fazendo crítica à ciência que se baseia no bem, que se faz o bem, mas uma ciência voltada para o poder, uma ciência dominadora, que era que estava reinando naquela época dentro da igreja. E ele vai querer fazer uma reforma baseada numa ciência e algo que seja voltado para a santidade, algo que possa fazer com que a igreja ela entenda que ela não pode ser uma igreja fechada em si mesma, mas ela tem que ser aberta ao próximo, ela tem que estar em contato com o próximo, ela não pode estar voltada para si mesma. Então é isso que ele vai querer fazer, ele vai querer fazer uma transformação, para que a igreja ela não seja essa igreja voltada para os bens materiais, simplesmente para a riqueza, mas seja uma igreja que tenha amor ao próximo, que seja uma igreja voltada para a pobreza cristã, para os valores verdadeiramente cristãos, que naquela época não imperava, segundo ele. Então, ele vai, basicamente, o São Francisco de Assis, ele vai se tornar realmente alguém muito parecido com Cristo, e ser apaixonado por Cristo exatamente pelo amor que ele tem aos pobres. É um traço muito marcante da sua natureza. Mas esse amor aos pobres significa o amor ao próprio Cristo, não o amor a uma pobreza, não é isso. É porque Cristo, ele está nos pobres. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor. Ele não está nos ricos, ele está nos pobres. Então, assim,
São Francisco de Assis, ele realmente vai acabar se tornando esse ícone do cristianismo exatamente pelo amor aos pobres, pelo amor àquela vida realmente que nós podemos perceber a presença verdadeira de Cristo ali. Não algo, como eu falei, banal, não fazendo uma apologia à pobreza, não é isso, mas é no sentido até de uma transformação, fazendo com que os pobres sejam pessoas incluídas na sociedade. Esses pobres que muitas vezes estão marginalizados, né? Estão assim excluídos. Ele quer fazer uma transformação dessa realidade. Então, realmente, aqui ele vai então colocar que para que isso possa acontecer, ele vai levar muito em consideração a virtude da humildade. Porque realmente, só quando você é humilde de verdade, é que você vai ver o outro como irmão. Então ele coloca aqui que quando você olha o pobre, você está olhando ele como irmão. Você não olha como um excluído, um marginalizado que precisa de uma esmola, não é isso. Você está olhando ele como o próximo, como uma pessoa, é o espírito da fraternidade, que não existe no mundo. Infelizmente, o mundo não é fraterno. O mundo é individualista. E o que o São Francisco de Assis ele vai realmente fazer é ele vai tentar ir de encontro com os pobres para realmente tentar mudar a situação do mundo, fazendo com que esses pobres sejam incluídos, porque os pobres são as pessoas dignas, eles são mais dignos, segundo ele, do que um atleta que vence, muitas vezes, mais meritórios, do que um atleta que vence uma competição, uma Olimpíada. Eles são mais meritórios do que essas pessoas, porque neles está a verdadeira a presença de Cristo nos pobres, né? Nos pobres que nós muitas vezes ignoramos. Então ele vai colocar que esses pobres, eles não são marginalizados, como a sociedade muitas vezes os exclui, os coloca como a pior das criaturas. Não, eles são as pessoas mais dignas, as pessoas onde Cristo está mais presente, as pessoas que são realmente uma continuação do nosso amor, que deve se traduzir então em obras e não em palavras, não simplesmente dizer àquele pobre, olha, fica com Deus, vai dar tudo certo. Não, você precisa fazer atos concretos. Você precisa realmente ser uma pessoa que faça obras e não simplesmente que fique só na teoria. Porque a transformação que a gente quer que comece no mundo tem que partir de nós. Nós não podemos responsabilizar os políticos para a transformação no mundo. É nós que temos que fazer a nossa parte. É cada um de nós. Às vezes a gente costuma terceirizar para os outros o problema. Não é para os outros que nós devemos terceirizar. Nós devemos então entender que cabe a cada um de nós fazer o bem ao nosso próximo, fazer com que ele se torne uma pessoa realmente, como ele mesmo disse, são os mais humanos das criaturas, os pobres. São as criaturas mais humanas, as criaturas que merecem toda a nossa atenção. E para isso, como ele disse, é preciso que a gente exercite a virtude da humildade, porque Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para curar os doentes, ele veio para fazer o bem aos outros, ele veio para fazer uma transformação. E é isso que nós também devemos fazer. Nós devemos ter essa humildade. Nós devemos então buscar. A humildade não significa você se sentir inferior aos outros, você se sentir pequeno. Não, é você fazer-se pequeno para servir os outros. Essa é a verdadeira humildade. E para isso a gente precisa então renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo, porque realmente é só assim que nós estaremos fazendo a grande vontade de Deus para transformar o mundo ao nosso redor. Assim como Maria, que também foi serva de Deus, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela também veio para servir. E o verdadeiro humilde não é aquele que se acha humilde. Ai, como eu sou humilde. Não. É aquele que Deus reconhece nele a humildade, porque Maria não sabia que ela era humilde. Foi Deus que mandou o anjo Gabriel e que ele falou para Maria, que Deus olhou para Deus, ele viu em você cheia de graça. E ela disse, através do Magnificat, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria, porque aquele que faz grandes coisas viu em mim a humildade. E doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Quer dizer, Deus viu nela, não foi ela que viu em si mesma. O verdadeiro humilde é aquele que não espera o reconhecimento dos outros, é aquele que espera a exaltação de Deus. Porque Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, a verdadeira humildade não significa você se sentir superior aos outros, você se sentir humilde por si mesmo, né? Você achar que você é uma pessoa humilde. Não, isso seria uma presunção, é você realmente
deixar que Deus possa considerá-lo uma pessoa humilde, uma pessoa digna, uma pessoa que possa fazer a diferença no mundo em que você vive, no mundo, na sociedade em que você vive. E você precisa entender que isso é um passo que cada um de nós devemos dar. Assim como tem aquela história, né, da formiguinha que tentava apagar a floresta e chegou um elefante e falou para ela: "Nossa, formiguinha, por que você está tentando apagar o fogo, né, o incêndio de uma floresta?" E ela falou assim: "Se cada um fizer a sua parte, nós conseguiremos apagar o fogo." O elefante ele tentava entender por que a formiguinha estava tentando apagar, mas aí ela respondeu: "Não, é que se cada um fizer a sua parte, se todas as formiguinhas dessa floresta tentarem apagar o fogo será apagado. Agora, se todas pensarem como você, de que adianta eu fazer alguma coisa? Não vai resolver nada. Não, mas se cada um de nós não nos omitirmos, se cada um de nós assumirmos a nossa responsabilidade, o mundo com certeza será um lugar diferente, um lugar muito melhor para nós morarmos. Porque realmente é só quando a gente consegue se solidarizar com o próximo. O amor consiste em obras, não é em palavras, não é em discursos belos, é em atitudes. É isso que move o amor, é isso que faz com que o amor aconteça. E nós só conseguiremos, então, ser esses elos de transformação quando a gente realmente se preocupar em ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Porque Deus, ele vai dizer no final, Jesus vai dizer: "Eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber." E os justos vão perguntar: "Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber?" E ele vai dizer: "Quando fizeste a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes." Então, nós não devemos então realmente nos omitir. Nós devemos assumir o nosso papel e fazermos tudo de bom para que possamos fazer com que o mundo seja um lugar melhor, um lugar mais humano e mais digno para todos nós, um lugar onde reina a verdadeira paz e reina a presença de Deus no nosso meio. Bom, pessoal, então, com isso a gente encerra essa apresentação dessa importante obra, né, que realmente nos pede para que nós possamos ser pessoas caridosas, pessoas bondosas, pessoas que se preocupem com o próximo, pessoas que se preocupem em ser fraternas com as pessoas. Então, com isso, a gente pode então ter uma mudança interior, que Deus possa realmente fazer com que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente possa, não com as nossas próprias forças, mas com as forças dele, nos direcionar e nos iluminar, para que a gente possa fazer uma transformação no mundo em que a gente vive. Então, com isso, nós encerramos essa apresentação. Convido mais uma vez que você possa apreciar o nosso conteúdo de hoje e que possa sempre nos acompanhar. Muito obrigada pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.